E aí no terço inferior da face a gente tem que analisar de acordo com a necessidade do paciente, qual seria a técnica mais elencada para aquele momento. Então, por exemplo, se o meu paciente tem ruga perioral na região do lábio e ele está sofrendo um processo de afinamento dessa região, então o que eu poderia trabalhar nessa região? Inicialmente adianta só o preencher? Não. Na verdade, o preenchimento labial ele entra no início, ele entra no paciente mais jovem, que já está começando a apresentar, né? No caso desse tipo de harmonização que eu estou falando, não é uma harmonização do embelezamento, é a harmonização para conter um processo de envelhecimento, tá? Então, nesse caso do paciente que ele já tem tendência a ter essas ruguinhas periorais, então, nesse caso, entrar com preenchimento é preventivo. Só que quando o paciente já apresenta bastante rugas periorais, já teve perca da gordura aqui dos lábios, e ele está tendo exatamente aquele afinamento, tanto do lábio superior quanto do inferior, aqui não cabe mais entrar apenas com preenchimento. Então, vou ter que entrar com outras técnicas, principalmente estimuladores de colágeno na região perioral. Tá? Então aqui, por exemplo, a gente pode fazer associação de fios de PDO, a gente pode fazer associação de preenchimento nessa região, e aí você vai escolher o preenchimento, claro, de acordo com a necessidade do seu paciente, se ele quer mais volume, se ele quer mais hidratação, e caberia também a gente fazer o uso nessa região de, no caso, skin busters, né, que são as hidratações injetáveis aí que a gente tem várias, como por exemplo da Restylane. Outra coisa que é importante você analisar no processo global de envelhecimento da face é aquilo que chama mais sua atenção, né, durante o processo de envelhecimento, visualmente. Então é importante a gente treinar o olho para compreender. Às vezes a gente está tratando consequências quando na verdade a gente deveria tratar as causas, né, como eu falo muito para os meus colegas. Então, na verdade, o suco naso, ele é uma consequência. Ele é uma consequência de quê? Ele é uma consequência do envelhecimento, principalmente na região do terço médio. Então, uma vez que esse terço médio está envelhecendo, uma vez que eu estou tendo perca, principalmente nessa região de pré-maxila e malar, eu vou tendo a formação desse suco naso. Então, na verdade, se eu tratar o suco naso, eu estou tratando a consequência. Então, o ideal na harmonização é sempre a gente tratar a causa. E pensando na causa, né, no tratamento das causas que geram o processo de envelhecimento, é importante também a gente sempre falar para o paciente que ele vai ter que ter a multidisciplinariedade. Então é importante ele ter um acompanhamento alimentar, já que não adianta estar estimulando o colágeno com a hidroxiapatita enquanto esse paciente não tem uma alimentação voltada mais para a alimentação saudável. A gente sabe que a ingestão de carboidratos está diretamente ligada à glicação do colágeno, então a fibra de colágeno ela fica mais dura, mais rígida, tem mais facilidade de quebra, então vou ter perca de colágeno por conta da minha alimentação, tá? Então quando eu falo desse processo de envelhecimento, quando eu falo de olhar o paciente como um todo, inicialmente essa acuidade visual eu tenho que treinar, né? E o que inclui essa acuidade visual? É aquilo que mais me chama a atenção no paciente. Então, inicialmente ele pode estar com flacidez. Muitos pacientes chegam aqui com flacidez, com região do suco naso aprofundada. E essa região do suco naso aprofundada pode ser em decorrência da flacidez. Então, inicialmente, ao invés de preencher, o ideal seria eu fazer a reposição desse tecido com fios de tração. E aí depois eu entrar com preenchimento. Se eu primeiro faço o reposicionamento e depois eu entro com preenchimento, eu volumizo menos, eu gasto menos preenchimento. E assim eu estou corrigindo corretamente, ou seja, eu estou tratando primeiro a causa. É importante lembrar que os sulcos não são causados só pelas percas, mas os sulcos são causados principalmente pela questão da elastose, né? Então a gente está tendo também a perca do colágeno, da elastina, então a gente está tendo flacidez. E essa flacidez, ela vai gerar sulcos. Então, uma vez que eu reposiciono esse tecido, eu diminuo esse sulco. Então, se a gente fosse olhar o paciente como um todo, a gente faria fios, né? A depender inicialmente do caso do paciente, a gente faria inicialmente fios, bioestimulador de colágeno, hidroxiapatita, se ela for uma paciente mais idosa ou se ela tiver mais flacidez de pele, preenchedores, né? E aí a gente poderia entrar também nesse ínterim com a toxina botulínica. Quando o paciente é mais jovem, qual é o nosso objetivo principal? Manter um banco de colágeno. Então, meus procedimentos vão ser mais estimuladores de colágeno, tá? Então, além dos estímulos de colágeno, a gente pode ter a aplicação da toxina, de um preenchimento em alguma região que ele tem interesse de destacar. E falando principalmente aqui desse terço inferior, o que mais incomoda no processo de envelhecimento? Quando eu tenho uma reabsorção dessa região, principalmente, eu vou perder na delimitação entre a face e o pescoço.
E aí são aqueles pacientes que quando você olha, ele não tem esse contorno, ele tem uma junção direta entre a face e o pescoço. E isso nos envelhece muito. E o que está contribuindo principalmente para essa região envelhecer também? A atuação de músculos muito fortes que a gente vai ter nessa região. E a gente vai tendo aqui a atuação do platisma. Então não adianta a gente preencher, não adianta a gente estimular colágeno, não adianta a gente utilizar fios de PDO se a gente não diminuir um dos causadores desse envelhecimento dessa região. Então a aplicação de toxina na região aqui do platisma vai aliviar bastante o envelhecimento nessa região. Então a gente poderia elencar ela como uma técnica que vai tratar a causa. E aí, para complementar, a gente poderia sim depois entrar com um bioestimulador para essa região, que tanto vai atuar como um preenchedor, como vai estimular a produção interna de colágeno. E por que não colocar fios aqui nessa região para estar delimitando melhor, né? Principalmente essa separação aqui entre a mandíbula e o pescoço. Bom, pessoal, na verdade parece muita coisa, mas isso é só o início de todo mundo, que é a harmonização facial, né? Então eu citei alguns procedimentos, e aí dentro de procedimentos tem várias técnicas de aplicação que a gente pode estar fazendo. E é importante ressaltar que, como a gente já falou anteriormente, tem a multidisciplinariedade, né? E um dos fatores mais importantes para a gente compreender o paciente, que muitas vezes não consegue expressar, não consegue falar o que é que incomoda ele, porque ele não conhece os nomes sulcos, ele não conhece o nome pitose, ele não conhece o nome flacidez. Então, uma das formas da gente compreender o que ele está falando é através do visagismo, é através da análise das proporções e métricas faciais, porque assim eu consigo identificar o tipo de rosto que está na minha frente e conseguir reverter o procedimento naquele rosto de acordo com a melhor indicação da métrica facial, tá? Então, no nosso próximo vídeo a gente vai abordar exatamente isso, a importância do visagismo, a importância das métricas faciais, principalmente quando a gente fala dos terços horizontais, né? 1, 2, 3 terços, a importância de entender também as métricas verticais, a importância das delimitações dos terços, tríqueo, glabela, subnasal, mentual. A importância de entender a proporção também entre os pontos máximos da face, né, dessas regiões. Então, todos esses fatores vão nos ajudar, vão nos respaldar. É importante a gente ter a acuidade visual para tratar esse paciente? Sim. É importante eu ter um olho treinado para identificar aquilo que mais me chama a atenção inicialmente? Sim. Mas é importante também matematicamente eu provar para mim e para o paciente qual região deve ser primeiramente trabalhada, tá bom? Então é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar contribuindo na formação de vocês e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais!